havendo mais requerimento, hoje não tem ninguém inscrito na cadeira, na 10ª cadeira, né? Então a gente segue para a palavra livre. Senhor Presidente, mais uma vez, cumprimentar Vossa Excelência, colegas vereadores. Não é questão de confronto de opiniões, confronto de ideias, mas eu só queria alertar o senhor prefeito que é visto ultimamente nas mídias e locais, no próprio aí, da tentativa de denegrir a oposição, que seria a oposição ou quem é contra os pensamentos dele. Dizer bem claro para ele que ter mais respeito, mais consideração com o Legislativo, como instituição. Porque, veja bem, se nós fôssemos uma oposição igual é a do PT, nós não aprovaríamos nenhum projeto aqui. Nós temos votos suficientes para obstruir toda e qualquer sessão. E, no entanto, nós estamos empenhando com afinco, com dedicação, para aprovar quase que 100% das matérias aqui chegadas. Então, eu acho que denominar quem são bons, quem são ruins, eu não quero ser chamado com bons, os bons dele, não. Mas eu quero ter que tenha mais respeito conosco. Eu também não quero ser o ruim também, porque a nossa dedicação ela é indiscutível, nós temos que ir para trabalhar seriamente. Eu acho que o Legislativo ele precisa ter mais respeito. Esse recado eu faço diretamente ao senhor prefeito, de tomar mais cuidado com as suas afirmações nos meios de comunicações. E nós estamos aqui trabalhando com todo respeito. O respeito que nós temos é grande com ele. Então, acho que nós não merecemos essa contrapartida no sentido negativo. Acho que nós não queremos ser elogiados, nós não queremos ser defamados, porque se nós fôssemos fazer outra instituição, hoje nós vimos a tentativa de não deixar o Brasil ir para frente. Essa questão de divulgação da conversa do juiz Sérgio Moro com o Dalton Delaon lá da Lava Jato, a questão do Lava Jato. Eu assisti uma pesquisa com todo brasileiro aplaude se é que teve aquela conversa, que é nada mais que eu entendo, pode vir coisa, fato novo, mas entendo que é normal os poderes conversar, discutir, e eles estão tentando obstruir, quer dizer, a solução para eles, para o PT, é o Lula livre. Pelo amor de Deus, isso aí eu acho que não pode jamais acontecer isso, porque quem roubou, quem é errado, tem que pagar pelo que fez. Então, é mais uma reflexão também, que se nós fôssemos uma oposição aqui, da maneira que fosse PCdoB, PT, PDT, estaria ingovernável o município de Orizona. Mas nós temos a responsabilidade e a consciência, nós queremos o bem comum, mas tem que ser feito com reconhecimento e com dignidade. Mais alguém quer fazer uso da palavra livre? Vereador Zé Gonzaga. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, o público presente. Eu só quero fazer um comentário a respeito do SIM. Chegou uma correspondência respondendo a minha solicitação de que viesse um representante do SIM aqui na Câmara. Eu fui informado que tem uma veterinária que vai atender o SIM em Orizona. Então essa implantação do SIM em Orizona está ficando próxima e é uma luta que eu tenho já há tempo, já desde o início do mandato, solicitação de produtores, de pessoas interessadas. Quando eu vejo essa possibilidade chegando real, a gente fica muito satisfeito com essa atitude e eu espero que realmente seja implantado o SIM em Orizona. É muito necessário. Mais alguém? Na palavra do nosso colega vereador Taíno aí, ele sempre fala posição. Eu quero falar um negócio aqui, o seguinte: quando o prefeito Felipe era prefeito, ele bateu demais no prefeito aqui. E depois que o jornal está aqui, ó. Olha o que ele falou aqui no jornal. Leia, Thais, você falou no jornal. Eu leio com todo prazer. Primeiro, presidente, não sei se às vezes vai alcançar. Parar, Elisângela? Aí você falou, gravou o prefeito de Mato Grosso do Joaquim, agora não estou entendendo que lá que você está, ué.
Não, do lado da verdade. Eu acho que é injusto, o prefeito lá falar que 6, 4 são bons e nós 5 são ruins. Eu acho que é injusto. Não quero ser bom nem ruim, não. Eu quero ser tratado com respeito. Só isso que eu quero. Dizendo, por favor, o que eu faço, eu não assumo. O que é que você vê? O vereador Altair de Souza, entre parênteses Taíde, fez um discurso de apoiador, falou da dificuldade que teve no seu mandato anterior em legislar na oposição, agradeceu a presença de todos, o apoio de todos na sua reeleição e disse ao Dr. Joaquim Marçal que eu mesmo tenho nele um amigo, um aliado e pronto para ajudá-lo no que for preciso e necessário para que juntos possam aprovar projetos e fazer de Orizona uma cidade melhor para se viver. Então, Qual a data desse jornal, Alessandro? Por favor. Ele é recente ou... Janeiro de 2017. Janeiro de 2017. não, eu acho que eu não falei nada demais, não. Porque inclusive, eu votei a favor da volta da iluminação pública. Votei com o prefeito. Mas depois pensou só em fazer maldade. Agora faça uma pesquisa aí. Aprovação dele. Claro, se for pesquisa minha também pode ser, mas faça uma pesquisa de intenção de voto dele para a reeleição. Eu não sei se sou candidato, ele disse que fala que você é candidato. Então, nesse sentido, eu já falei para o Felipe, eu já fui só opositor, bati duro em você. Eu tenho certeza que os erros que você cometeu, se você, na eventualidade de votar para o governo, você não vai cometer. Falei para ele, olhando dentro dos olhos dele, não tem dificuldade nenhuma para conversar abertamente. Isso aí não me atinge. Não. Agora, a questão de estar ao lado do prefeito, isso aí é questão... A vida muda, isso aí não é questão de ter mudado de lado, é questão das consequências, as constantes maldades que tem feito ao povo horizonense. Isso aí eu sempre defendo. Mais alguém quer fazer outro? Eu só queria dizer o seguinte, então, como daí diz, né, valorizar o seu status. Não, eu acho que muitas vezes a gente é respeitado de forma que a gente respeita. Se a gente respeita, a gente acaba sendo respeitado, mas se a gente falta com respeito, dificilmente a gente também é respeitado, né? Da forma que a gente é tratado, a gente vai tratar o fulano. Se você chega e trata o caboclo bem, ele vai te tratar bem, mas se você chega e trata o cara mal também, ele vai te tratar mal. Isso é norma, né? De anos e anos e anos que eu conheço político de Orizona. Depende da forma que você trata. Se trata o secretário mal, ele vai te dar o troco. Você trata o prefeito mal, ele vai te dar o troco. Quer dizer, isso é normal. Com certeza, eu concordo com o senhor. Isso aí é o próprio ser humano. Ninguém fala assim, dá um tapa aqui para dar para isso. Eu acho que é só Jesus Cristo que fez isso. Né? Na verdade, é dente por dente, olho por olho. Mas a questão, enquanto poder, as pessoas também têm que respeitar, não eu, mas o poder legislativo. Eu entendo, eu conheço, né? É um erro também, né, da administração tratar a pessoa diferenciada, né? Erro. Infelizmente, né, o ser humano, a cabeça dele é para isso, né? Mais alguém quer fazer uso? Eu gostaria também que, da mesma forma que o Zé Gonzaga fez o comentário na resposta do seu requerimento, eu também gostaria de fazer uma aqui na resposta do meu também. Eu tinha feito o requerimento aqui, inclusive no começo do mandato, em 2017, eu fiz o mesmo requerimento, sabendo, haja visto que a vice-prefeita atual hoje era vereadora na época, da questão aqui do plano de cargos e salários dos funcionários públicos, né? E também tem um concurso, mas na verdade aqui ele respondeu mais em cima do plano de cargos e salário. A mesma resposta que ele me respondeu aqui hoje, 2 anos e meio, é a mesma que ele me respondeu em março, começo de abril de 2017, que estava analisando o projeto e que o mais breve possível estaria encaminhando para a Câmara. Se passaram 2 anos e meio, eu acho que não era necessário todo esse tempo. Haja visto que todo ano é um ano diferente. Talvez pode aumentar funcionários ou diminuir, não sei, mas não tem jeito. Ou seja, ele tem que ter já uma posição, no meu ver, se vai ou não vai. Não adianta ficar falando, o dia que tiver jeito a gente vai mandar, o dia que tiver jeito. Porque aqui já foi colocado, inclusive em reuniões da Orizona Prévia, a gente tem um levantamento que são gastos quase R$100 mil de gratificações. Essas gratificações seriam exatamente utilizadas exatamente para fazer a reestruturação dos cargos, né, elevando os seus salários, depois sim a complementação do plano de cargos e salários.
Então, com certeza é viável, porque hoje, como está colocado, se eu não estou muito equivocado, estão gastando cerca de quase 52% da arrecadação, e haja visto que pode ter chegado, se eu também não estou equivocado, de 54%. Então, utilizar o mesmo dinheiro não vai aumentar, não vai onerar em nada esse percentual. Ou seja, vai continuar do mesmo jeito, mas com os funcionários, né, que são de carreira, né, no caso os concursados, seriam mais valorizados com seus próprios salários. Até pelo fato da aposentadoria e aquele assunto que sempre a gente fala aqui também, que aumentaria também o repasse do horizonte prévio. Então, assim, eu fico meio preocupado, porque a vice-prefeita nos garantiu aqui, na época, que o primeiro dos atos que ela ia junto com o prefeito era tentar viabilizar isso. E se eu não estou muito equivocado, outros vereadores também já fizeram requerimentos sobre esse plano, e a resposta sempre é a mesma. Sempre falando que está estudando, e 2 anos já se passaram. Então, assim, como eu sou cobrado também pelos funcionários efetivos, né, e também estou fazendo outro levantamento, que eu devo deixar registrado aqui, que foi cortado quase todas as gratificações dos funcionários efetivos. E, em compensação, dos comissionados aumentaram as gratificações. Inclusive, tem um requerimento meu lá, um ofício, junto se eu não me engano, com o secretário de Finanças, pedindo esse levantamento dessa lista, e até agora nada. Então, assim, só para deixar registrado que a gente está de olho, que, na verdade, deixaram de dar gratificação para os concursados e estão repassando para os comissionados. Mais uma coisa que não dá vantagem nenhuma para o Horizonte Prévio e simplesmente para o INSS, porque os comissionados não descontam o Horizonte Prévio, né? Desconta o INSS. Então também é uma das minhas indignações com isso tudo. Haja visto que o funcionário efetivo está lá 10, 15, 20, 30 anos e não tem direito a uma gratificação. E um funcionário que entrou agora, por exemplo, em janeiro desse ano, tem uma gratificação de R$ 1.200, R$ 1.500. Eu acho, e tirando a gratificação de pessoas que estão lá, por exemplo, das auxiliares de dentista, que tinha uma gratificação pequena, de R$ 200, R$ 300, cortou toda e aumentou a desse cidadão. Então, assim, é só para deixar registrado aqui, que eu acho que essa forma não é a certa. Então, assim, eu acho que tem que pensar mais. Por isso que eu vejo que os vereadores, igual o Taíde e outros vereadores aqui, ficam indignados, e eu também estou indignado, nessa questão que ele fala que os vereadores da situação é bonzinho, os outros é tudo lobo mal. Pelo contrário, aqui, eu também quero entrar nessa seara aqui, nesse assunto. Por quê? Porque nós nunca rejeitou, que eu me lembro, esse ano não teve nenhum projeto que não foi tempo normal e que foi aprovado. O ano passado, da mesma forma. Tudo que é normal, a gente vota. O que teve problema aqui foi aquele IPTU que nós achamos. Mas isso é normal na democracia. Se fosse para aprovar tudo e receber tanto tudo, ele precisava de vereador. Então, acho assim, o interessante é ter o que acha que é certo e o que acha que é errado, porque tem que discutir, né? Porque senão fica sem graça. Todo mundo concordasse tudo que viesse, ficava até sem graça de mim, porque fica. Então, tudo bem. Então, assim, eu acho que nesse ponto eu concordo com o vereador Altair, porque agora toda vez que ele vai numa rádio, ele fala, o vereador não deixa eu trabalhar. Né? O que nós estamos fazendo? Se nós estamos aprovando tudo que ele manda. Não estou entendendo essas colocações que ele fala lá. Assim, fica meio complicado, né, de entender. Aí depois a gente vai na rádio, fala lá outra coisa e começa essa discussão e não sei o quê, que está brigando, que não está... Mas ele caça, igual o vereador Jeremias falou, mas o que eu estou vendo aqui é de lá para cá que está ofendendo, e aí a gente tem que... toda ação tem a reação. Não é daqui que está saindo para ele ficar bravo de lá, é o contrário, é daqui que está ficando preocupado com de lá, porque é ele que está ofendendo de cá. Nós estamos fazendo nosso trabalho aqui normal, aprovando tudo, inclusive aqui hoje, por exemplo, já foi aprovado mais um projeto, a lei de diretrizes orçamentárias, que poderia estar travado, que é uma coisa que necessariamente tem que ser aprovada até no meio do ano. Então, assim, por que nós não podíamos rolar? Se nós fosse mesmo oposição e quisesse prejudicar o governo.
Eu não vejo dessa forma. Então, assim, eu também peço, faço as minhas palavras do vereador tem um pouco mais de respeito e vai falar o que está fazendo, vai mostrar trabalho. Ué, deixa nós vamos fazer a nossa parte, deixa que nós, inclusive toda semana está lá na rádio falando o que nós estamos desenvolvendo aqui. Hora nenhuma lá está falando, o vereador fulano disse que não aceita isso por causa disso e disso. Não vejo ninguém fazer isso aqui. Como que eles estão falando que nós estamos prejudicando? Então, eu acho assim que é uma coisa para reflexão. Mas alguém quer fazer uso da palavra? Sim, eu só queria dizer a respeito disso aí, que eu não vou falar nem disso nem daquilo, mas a população que ouve esse comentário deve achar que nós estamos renegando os projetos de verdade. Mas com esses 2 anos e meio de mandato, se eu não estou muito equivocado, nós rejeitamos 4 projetos aqui, se menos um teve 100% de aprovação. Não foi só nós que não aprovamos não, teve 100% de aprovação. Vocês podem ver que foi 4 projetos em 2 anos e meio. Então, se a população deve estar achando que nós estamos rejeitando aqui mais da metade dos projetos. Aí vê quantos projetos já veio para cá e tira 4 projetos rejeitados, vê quantos por cento que dá de aprovação. Não havendo mais palavra livre, uso da palavra livre, a gente queria agradecer a presença de todos, né, mais uma vez, convidá-los para que faça parte aqui nas próximas sessões. E antes de terminar, a gente está convocando a próxima sessão para o dia 18, aqui no recinto da Câmara, às 19 horas. Boa noite, obrigado a todos. Sim.